Quer unção, mas não quer renunciar. Paulo vivia mergulhado em oração, jejum, serviço e entrega total. O Espírito Santo não usava Paulo ocasionalmente. Ele possuía cada decisão, cada passo, cada palavra. Era como se o céu tivesse se apoderado de um corpo humano para cumprir seus desígnios com precisão cirúrgica. E o mais extraordinário disso tudo é que essa mesma unção está disponível hoje. Não para os perfeitos, mas para os rendidos. Paulo não era apenas um líder carismático. Ele era um vaso completamente dominado pela presença de Deus. Ele andava em poder porque estava submisso ao Espírito. Ele falava com ousadia porque era guiado por aquele que tudo conhece. Cada cidade que ele pisava se tornava palco de milagres, de confrontos espirituais, de libertações e salvação. Não por causa de quem ele era, mas porque o Espírito de Deus habitava nele com liberdade total. Muita gente quer poder, mas não quer rendição. Em Romanos 15, 18, 19, o próprio Paulo resume a fonte de seu ministério. Não ousarei falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, por meio do poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. É poder em palavra, é poder em ação, é manifestação visível da glória de Deus através de um homem que havia perdido tudo, mas ganho o Espírito. Não foi apenas pregação, foi demonstração. As cadeias se quebravam, os mortos voltavam à vida, os feiticeiros se convertiam, os judeus se escandalizavam, os gentios se rendiam. Não havia lugar onde o Espírito não se manifestasse através dele, e o segredo não estava no carisma nem no status. O segredo estava na dependência total do Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de cristãos que deixem de apenas falar sobre Deus e passem a ser canais vivos do poder do Espírito. E Paulo não foi exceção. Foi modelo. Foi testemunha viva de que um homem cheio do Espírito é mais perigoso que um exército, que uma mulher consagrada pode mudar a atmosfera de uma cidade, que o céu ainda desce quando encontra corações dispostos a ser morada e instrumento da unção divina. Essa mensagem não é um estudo, é um chamado, um grito do céu pedindo espaço em sua vida, um clamor do Espírito por vasos vazios, porque o mesmo Deus que usava Paulo ainda deseja usar você com poder e unção. E se você está disposto a ser moldado, quebrado, reconstruído, cheio, então fique comigo, porque a partir de agora, vamos mergulhar nas 12 maneiras poderosas pelas quais o Espírito Santo usava Paulo, e como ele pode usar você também. Prepare o seu espírito, porque o fogo vai descer, e quando terminar essa série, você não será mais o mesmo. Quando o Espírito transforma o inimigo da cruz em instrumento da glória. O poder com que o Espírito Santo usava Paulo não começou em um púlpito, nem diante de multidões. Começou em um chão de humilhação, cegueira e rendição. Paulo, que antes era Saulo, não era um buscador da presença, era perseguidor da igreja. Não estava tentando ser usado por Deus, mas acreditava estar fazendo a vontade de Deus enquanto destruía aqueles que carregavam a verdade. Ele era zeloso, religioso, violento. Um homem cheio de conhecimento humano, mas vazio do Espírito, até que a glória o derrubou. Em Atos 9, a Bíblia registra um dos encontros mais intensos e sobrenaturais da história cristã. Saulo, a caminho de Damasco com cartas nas mãos e ódio no coração, é interrompido pelo próprio Cristo. Uma luz mais forte que o sol o envolve. Ele cai ao chão, fica cego e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta vem carregada de peso espiritual: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que acontece a seguir não é apenas conversão, é ativação. Paulo não apenas muda de opinião, ele morre para tudo o que era e nasce como instrumento do Espírito. Durante 3 dias ele fica cego, jejua, não come, não bebe, fica em silêncio. Enquanto isso, Deus prepara Ananias, um servo fiel,
para ser o canal da ativação que Paulo precisava. E quando Ananias impõe as mãos, escamas caem dos olhos de Paulo. E mais do que enxergar fisicamente, ele passa a enxergar espiritualmente. Ele é cheio do Espírito Santo. Ali, naquele instante, começa a história de um homem que se tornaria um dos mais poderosos vasos de Deus. Atos 9:15 nos revela o plano que já estava no coração do Senhor. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Veja a expressão, instrumento escolhido. O Espírito Santo não apenas transforma Paulo, ele o consagra como ferramenta viva da glória de Deus. E aqui está uma das maiores revelações sobre o poder e a unção. Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. O Espírito não procura os perfeitos, ele procura os rendidos. Paulo não tinha nada que o tornasse digno, mas ele tinha algo que poucos possuem: total entrega após o encontro com Cristo. Você pode ter um passado desastroso, pode ter feito tudo errado, pode ter se perdido em caminhos de religiosidade, orgulho, pecado, mas se você permitir que o Espírito te derrube, te quebre, te segue para o mundo, ele vai te levantar com poder para cumprir um chamado que vai além da sua capacidade. Paulo nunca mais foi o mesmo. O perseguidor virou perseguido. O que antes matava em nome da religião passou a morrer todos os dias pelo Evangelho. E isso não foi fruto de uma reeducação. Foi resultado de uma posse espiritual. O Espírito Santo o selou. Tomou a mente, a boca, os passos, o coração. E a partir daí, cada milagre, cada palavra, cada conversão foi obra de um homem que havia deixado de existir. Porque agora já não era mais ele quem vivia, mas Cristo nele. Gálatas 2:20 se tornou sua verdade pessoal. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive nele por meio do Espírito, porque o Espírito é o elo entre o céu e a terra. É o transmissor da glória. É o poder de Deus operando em vasos humanos. É exatamente isso que precisa acontecer com você. Se quer ser usado, comece por se render. Se quer ser cheio de unção, primeiro permita que o Espírito esvazie você de tudo o que ainda é seu. Orgulho, vaidade, conhecimento sem revelação, vontade de controle. Tudo isso precisa cair por terra no caminho de Damasco da sua alma. O Espírito não usa os que apenas pedem dons, ele usa os que se entregam ao processo. E esse processo começa quando você admite que sozinho não enxerga nada, que precisa ser conduzido, que está disposto a abrir mão de tudo, para que a glória de Deus encontre espaço em você. O poder que se manifestou em Paulo ainda está disponível, mas ele só habita em lugares onde há renúncia. O Espírito Santo quer fazer de você um instrumento, mas ele não força, ele chama. E cabe a você responder como Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Essa é a oração que ativa o céu. É o início da transformação. E quando você fizer essa pergunta com sinceridade, prepare-se, porque o Espírito vai te usar com poder. O poder que fluía de Paulo era resultado de intimidade com o Espírito. O Espírito Santo não usa quem se exibe, ele usa quem se entrega. Paulo não se tornou um instrumento poderoso por causa de sua oratória, nem pela profundidade de seus argumentos, embora tivesse ambos. O que fazia o Espírito Santo se mover com tamanha autoridade através dele era o lugar secreto, a profundidade do relacionamento, a constante comunhão com o céu. Paulo não buscava apenas falar de Deus, ele desejava viver consumido por sua presença. Em 1 Coríntios 2:4-5, Paulo escreve algo que revela a fonte de sua autoridade. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele não estava interessado em aplausos, nem em reconhecimento teológico. Ele queria que as pessoas tivessem experiências reais com o poder do Espírito, porque ele mesmo vivia isso diariamente. O que fluía de Paulo em público
era apenas a consequência do que ele construía em particular. A unção que impactava multidões era alimentada por joelhos dobrados, lágrimas derramadas e uma busca constante pela direção do Espírito. É por isso que, ao longo de suas cartas, vemos um homem que vive em oração. Em Romanos 8:26, ele revela uma intimidade tão profunda que reconhece sua própria limitação na oração, dizendo: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso não é teoria, é experiência. Paulo vivia submisso à voz do Espírito, até mesmo nos momentos mais silenciosos. O poder com que ele expulsava demônios, curava enfermos e enfrentava autoridades não era teatralidade. Era consequência de uma vida alinhada com o céu. Paulo jejuava, vigiava, adorava, pregava e servia não como obrigação, mas como expressão de quem já não vivia para si. Ele entendeu que quanto mais diminuísse, mais o Espírito poderia crescer dentro dele. Em Atos 19, 11, 12, encontramos uma das passagens mais impactantes de sua trajetória. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a tal ponto que até lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Isso não acontece por acaso. Isso não se fabrica. Isso é fruto de uma vida tão cheia do Espírito que até os objetos tocados por ele carregavam resquícios da unção. Era como se a presença de Deus tivesse impregnado tudo o que ele tocava. Porque onde há entrega total, o Espírito se manifesta sem limitações. A intimidade com Deus não pode ser substituída por nenhuma habilidade humana. Você pode ter voz, carisma, conhecimento, presença de palco, mas sem comunhão com o Espírito, tudo isso é ruído sem efeito eterno. Paulo nos ensina que o segredo do poder é o esconderijo, que a autoridade espiritual nasce da dependência diária, que os grandes milagres começam com pequenas renúncias em secreto. 2 Coríntios 4:7 nos ajuda a entender o coração dele. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo sabia que era apenas o vaso. O Espírito era o conteúdo precioso. Ele não buscava reconhecimento. Ele buscava permanecer cheio, porque entendia que um vaso vazio de si e cheio de Deus é mais perigoso para o inferno do que 1000 estratégias humanas. Talvez você esteja esperando ser usado por Deus, esperando que um dom se manifeste, que uma oportunidade apareça, que um chamado seja confirmado. Mas antes de tudo isso, o Espírito está esperando que você mergulhe na intimidade, que volte a orar com sede, que volte a jejuar por paixão, que abra mão do que te enfraquece, que alimente o Espírito com a palavra. O que o Espírito fez através de Paulo, ele quer fazer hoje. Não com réplicas, mas com pessoas reais, cheias de fé, de fogo, de rendição. Mas isso não vem de fora. Isso nasce dentro. Começa no quarto fechado, no silêncio da madrugada, nas lágrimas que ninguém vê, nas conversas que só o céu escuta. E se você buscar essa intimidade, não precisará correr atrás de poder. O poder correrá atrás de você. Porque o Espírito Santo sempre honra os que o honram. Ele sempre se manifesta com mais intensidade onde encontra espaço total. E quando ele encontra um coração como o de Paulo, ele não apenas visita, ele habita. A autoridade espiritual de Paulo era reconhecida até pelo mundo espiritual. Paulo não era apenas conhecido entre os homens. O mundo espiritual o reconhecia. Havia uma autoridade invisível sobre ele, que ia além da eloquência, da reputação ou da presença física. Ele carregava uma unção tão verdadeira e profunda que até os demônios sabiam seu nome. Isso não se aprende em escolas. Isso não se conquista com títulos. Isso se recebe quando se anda tão submisso ao Espírito Santo, que até o inferno treme diante da sua presença. Em Atos 19, 13 e 16, há uma cena que deixa essa verdade evidente. Alguns exorcistas judeus, filhos do sumo sacerdote Seva, tentaram expulsar espíritos malignos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O texto é claro. Eles não tinham relacionamento com Cristo
Estavam apenas tentando replicar a fórmula. Mas os demônios responderam algo que carrega um peso espiritual impressionante. Jesus eu conheço e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? A seguir, o homem possesso se lançou sobre eles, os dominou e os feriu, a ponto de saírem nus e feridos. Isso não foi um incidente isolado, foi um sinal espiritual. O nome de Paulo era conhecido no reino espiritual, porque ele carregava o espírito que governa todos os reinos. Havia sobre ele uma autoridade legítima. Ele não apenas falava de Cristo, ele carregava Cristo em si. Ele não apenas citava o nome de Jesus, ele vivia submisso ao nome que está acima de todo nome. Esse episódio revela algo muito sério. Não basta usar o nome de Jesus. É preciso viver rendido a ele. O inferno reconhece quem é verdadeiro. O mundo espiritual sabe quem carrega o Espírito Santo e quem apenas veste a aparência. E a autoridade que Paulo exercia vinha de uma vida morta para si e viva para Deus. Em Gálatas 6,17, Paulo afirma com convicção: "Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas de Jesus." Essas marcas não eram apenas cicatrizes físicas, eram evidências espirituais de que ele pertencia a outro reino. E o reino das trevas reconhece quem carrega o selo do céu. A autoridade espiritual não se impõe, ela se manifesta, e ela é resultado de vida no altar, renúncia constante, obediência até quando custa. Paulo não buscava glória, ele buscava fidelidade. E é por isso que o Espírito Santo o revestia com poder. Porque quem se esvazia da vaidade é enchido de autoridade. Jesus ensinou isso aos discípulos antes de enviá-los. Em Lucas 10:19, ele declara: "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." Mas essa autoridade não é automática. Ela é consequência de andar sob a cobertura e direção do Espírito. Paulo não temia ambientes espiritualmente pesados. Ele enfrentava feitiçarias, possessões, cultos pagãos, opressões demoníacas. E mesmo assim permanecia firme, porque sabia quem o habitava. Ele não confrontava com gritos, confrontava com presença. E onde ele chegava, a atmosfera era confrontada pela presença real de Deus. Isso precisa ser uma verdade também em sua vida. O Espírito Santo deseja que você caminhe com essa mesma autoridade, que entre em ambientes e os transforme, que onde houver opressão, você seja canal de libertação, que onde houver confusão, a sua vida carregue paz, que onde houver trevas, a luz que está em você brilhe com intensidade. Mas isso não virá com aparência, nem com repetição de palavras espirituais. Isso só virá quando você decidir morrer para si e viver completamente para Cristo. Quando o Espírito não for apenas um conceito, mas uma realidade constante na sua rotina. Quando a oração deixar de ser um hábito e se tornar uma respiração. Quando a santidade não for uma imposição, mas uma paixão. A autoridade que Paulo carregava era temida, não porque ele era poderoso em si, mas porque o Espírito Santo estava com ele. E onde o Espírito está, há poder. Onde o Espírito está, há domínio. Onde o Espírito está, o inferno recua. E se você decidir hoje se consagrar por inteiro, se separar do comum, se entregar sem reservas, o mesmo Espírito que operava em Paulo começará a operar em você. Você será conhecido no céu e reconhecido no mundo espiritual, não pelo que diz, mas pelo que carrega. A unção de Paulo rompia resistências espirituais e culturais por onde passava. O Espírito Santo não usava Paulo apenas dentro dos limites da igreja. A unção que havia sobre ele ultrapassava barreiras religiosas, quebrava estruturas espirituais e culturais profundamente enraizadas. Por onde passava, cidades inteiras eram sacudidas, ídolos caíam, sistemas religiosos se revoltavam, pessoas se convertiam em massa. Não havia território onde o Espírito não se manifestasse através dele, porque a unção que Paulo carregava não se adaptava, ela confrontava. Em Atos 19, 23, 28, vemos o impacto que o ministério de Paulo causava em Éfeso, cidade marcada pelo culto à deusa Ártemis.
Tanta gente estava se convertendo, abandonando a idolatria e queimando seus livros de feitiçaria, que os artesãos locais começaram a perder dinheiro com a venda das imagens da deusa. Foi tanta comoção que surgiu uma revolta pública, e um homem chamado Demétrio reuniu outros fabricantes para declarar: "Este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade." O que aconteceu em Éfeso foi mais do que uma crise comercial. Foi uma guerra espiritual. A unção que Paulo carregava não apenas curava doenças e expulsava demônios. Ela confrontava estruturas seculares, religiosidades, tradições mortas, sistemas que se sustentavam no medo e na ignorância espiritual. O Espírito Santo usava Paulo para trazer luz onde a escuridão era institucionalizada. E essa luz não pedia licença. Ela quebrava a resistência com autoridade e quebrantamento. A palavra que saía da sua boca era como espada afiada, dividindo alma e espírito, cortando cadeias invisíveis, rasgando véus de engano. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo descreve a essência dessa batalha. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele sabia que não estava apenas discutindo ideias, ele estava guerreando em outra esfera. A unção que carregava tinha o poder de destruir fortalezas, espirituais, intelectuais, culturais. E fazia isso com a autoridade que só o Espírito concede a quem vive em rendição total. Em Atos 17:6, quando Paulo pregava em Tessalônica, os homens da cidade, indignados, disseram: "Esses que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram também aqui." Esse era o testemunho que ele carregava. Aonde Paulo chegava, o status quo era abalado. Não por revolta, mas por revelação. Porque onde o Espírito se move com liberdade, nada permanece como está. E isso precisa nos confrontar hoje. Que tipo de impacto nossa vida está causando? A unção que carregamos está rompendo resistências? Está libertando mentes? Está transformando ambientes? Ou estamos apenas mantendo as coisas como estão, adaptando-nos à cultura para não sermos rejeitados? Paulo era rejeitado, sim. Apanhava, sim. Era preso, sim. Mas não havia uma cidade por onde ele passasse que saísse ilesa da presença que o acompanhava. O Espírito Santo fazia questão de se manifestar, e essa manifestação não era emocional, era real, era poder, era ruptura, era avivamento. Em Atos 19, 19 e 20, vemos que após o confronto espiritual em Éfeso, muitos dos que praticavam ocultismo trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente. E o texto encerra com uma frase que carrega glória. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Esse é o verdadeiro sinal de que o Espírito está usando alguém com unção. As trevas recuam. A verdade prevalece. Os cativos são libertos. E o nome de Jesus é exaltado acima de tudo. Você foi chamado para isso. Para ser alguém que carrega uma unção que rompe barreiras, que não apenas ora, mas transforma atmosferas, que não apenas conhece a verdade, mas vive de forma tão cheia do Espírito que onde você pisa algo muda. Mas para que isso aconteça, é preciso mais do que conhecimento bíblico. É preciso rendição. É preciso permitir que o Espírito forme em você o mesmo caráter que havia em Paulo, um homem que não temia o confronto, porque sabia que não falava por si, mas pelo céu. E quando o Espírito encontra alguém disposto a se mover com ele, a unção se torna inegável. E tudo o que se levanta contra o reino começa a cair. Quando a palavra de Paulo era confirmada com sinais visíveis do Espírito. Uma das marcas mais impressionantes da vida de Paulo era que suas palavras não voltavam vazias. Onde ele pregava, o céu agia. As palavras que saíam da sua boca não ficavam apenas no plano da explicação. Elas se materializavam com autoridade, unção e sinais sobrenaturais. E isso não era fruto de manipulação emocional,
Era resultado da cooperação constante entre o Espírito Santo e um coração totalmente rendido. Paulo não era apenas um pregador da palavra, ele era um canal da manifestação do poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1:5, Paulo escreve: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Essa era sua identidade ministerial. A palavra vinha acompanhada de presença. O Espírito Santo não apenas inspirava o que ele dizia, ele confirmava. A cada ensino, a cada repreensão, a cada exortação, havia uma atmosfera espiritual que carregava a transformação real. E quando o Espírito confirma uma palavra, ninguém sai do mesmo jeito. Paulo não precisava provar nada a ninguém. Ele não dependia de performance. Seu compromisso era com a verdade e o Espírito validava isso. Em Atos 14:3, lemos que ele e Barnabé ficaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Esse padrão de ministério se repetia. A palavra era lançada e o Espírito respondia. Milagres aconteciam, pessoas se convertiam, cadeias caíam, e tudo isso não era mérito humano. Era a glória de Deus se manifestando para comprovar que a mensagem era verdadeira. O Espírito Santo não age para entreter, ele age para autenticar. E ele nunca confirmou palavras vazias, nem discursos cheios de vaidade. Ele confirma a palavra viva, pregada com verdade, humildade e fé. Paulo era esse vaso. Ele não queria glória própria. Ele queria que Cristo fosse conhecido. E por isso, o céu tinha prazer em respaldar tudo o que ele fazia. Em Atos 13, 9 e 11, por exemplo, vemos Paulo cheio do Espírito, confrontando um feiticeiro chamado Elimas, que tentava desviar o procônsul da fé. Paulo, com autoridade, declara: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de todo tipo de engano e maldade. Agora, a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego por algum tempo. E imediatamente o homem fica cego. A palavra foi liberada e o Espírito confirmou. Não havia teatralidade, havia autoridade, porque o Espírito se move com poder quando encontra alguém que fala exatamente aquilo que ele está dizendo. Essa é uma lição vital para nós. Muitos querem operar sinais, mas sem submissão. Querem ver milagres, mas não querem viver consagrados. Paulo não manipulava o poder. Ele servia ao poder. Ele era um vaso, não o centro. E por isso, a unção fluía livremente. Em Romanos 15, 18, 19, ele declara: não ousarei falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, por meio do poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Isso não é arrogância, é convicção. É o testemunho de alguém que entendeu que a palavra, quando vem do céu, nunca volta vazia. Ela volta com frutos, com cura, com libertação, com transformação real. Você pode viver isso, mas precisa ter compromisso com a verdade. Precisa desejar mais do que ser ouvido. Precisa desejar ser obediente. Porque o Espírito não confirma discursos. Ele confirma mensagens que carregam a cruz, a renúncia e o fogo da palavra viva. Paulo nunca pregou para impressionar. Ele pregava para que os céus se abrissem e o Espírito confirmava com poder o que estava sendo proclamado. Esse poder ainda está disponível, não para os que querem fama, mas para os que querem ser usados. E se você for esse vaso, cheio da palavra, vazio de si, sensível ao Espírito, a unção vai te acompanhar, e a glória de Deus vai responder quando você falar. Paulo era usado com poder, porque estava disposto a sofrer por amor ao Evangelho. O Espírito Santo não unge para o aplauso, ele unge para a missão. E essa missão, muitas vezes, passa pelo sofrimento. Paulo não era usado porque buscava experiências espirituais extraordinárias. Ele era usado porque estava disposto a pagar o preço. A unção que ele carregava custava rejeição, açoites, prisões,
fome, naufrágios, noites sem dormir, lágrimas em secreto e um constante estado de entrega total. A presença do Espírito o sustentava, mas não o poupava da dor. O poder que fluía dele tinha um preço: a cruz diária. Em 2 Coríntios 11, 23, 28, Paulo faz um dos relatos mais intensos do Novo Testamento. Fui muito mais vezes encarcerado, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior: a preocupação com todas as igrejas. Esse não é o currículo de alguém que vive em conforto. É o retrato de um servo cheio do Espírito que decidiu viver não para si, mas para aquele que o chamou. Paulo entendia algo que muitos fogem: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando o corpo falhava, o espírito se levantava. Quando a alma se sentia esmagada, a glória aumentava. E quando tudo parecia perdido, o Espírito soprava renovo. A unção que estava sobre Paulo não o blindava do sofrimento. Ela o capacitada a suportá-lo. E mais do que isso, a transformar a dor em testemunho, a luta em glória, o deserto em revelação. O Espírito o usava porque ele não recuava. Ele não retrocedia diante da oposição. Pelo contrário, quanto maior a guerra, mais forte era sua entrega. Em Filipenses 3:10, Paulo revela o segredo do seu coração: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Esse tipo de busca não é comum. Paulo não queria apenas o poder que cura. Ele queria participar do sofrimento que molda. Ele queria mais do que mover espiritual. Ele queria comunhão profunda, até mesmo com a cruz de Cristo. E por isso, o Espírito confiava a ele níveis de autoridade que poucos ousaram carregar. A dor de Paulo não era romântica, era real. Era sangue, prisão, solidão, traição. Mas nada disso o fez parar, porque a chama do Espírito queimava mais forte do que as circunstâncias. Ele não pregava com base no que era confortável, mas no que era verdadeiro. E o Espírito o sustentava, não com conforto, mas com convicção inabalável. Atos 20 e 24 mostra o coração inquebrável de Paulo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa é a essência da unção verdadeira. Ela nasce da entrega e se fortalece no sacrifício. Não é produzida em holofotes, mas forjada no secreto. E o Espírito Santo honra os que não desistem, os que continuam mesmo sangrando, os que permanecem fiéis quando tudo grita para fugir. Paulo não era invencível, mas era inquebrável. E essa resistência vinha do Espírito que nele habitava. Ele não se movia por emoção, nem por aceitação. Ele se movia por convicção e entrega absoluta. E por isso, quanto mais o mundo tentava calá-lo, mais o Espírito o usava. Hoje, muitos querem ser cheios do Espírito, mas sem sofrer rejeição. Querem ser voz, mas não querem suportar o silêncio da espera. Querem multidões, mas não querem passar pelas prisões. Mas o Espírito não se manifesta plenamente onde não há entrega total. Se você deseja ser usado como Paulo, prepare-se para ser testado como ele. E não tema, porque o mesmo Espírito que o fez resistir até o fim é o que te capacita agora. E se você decidir não recuar mesmo nas lutas, a unção vai te acompanhar onde for. O Espírito Santo dava a Paulo estratégias que nenhum homem poderia criar. Paulo não era guiado por lógica humana. Sua missão não era sustentada por métodos comuns, nem por estratégias convencionais. O que tornava seu ministério tão eficaz e imprevisível era o fato de que suas direções vinham diretamente do Espírito Santo. Não eram planos friamente calculados em reuniões. Eram instruções recebidas em oração, reveladas em visões,
sopradas no íntimo por aquele que conhece todas as coisas. O Espírito Santo dava a Paulo estratégias espirituais que ultrapassavam o entendimento humano e tocavam o invisível. Em Atos 16, 6, 10, lemos que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia. Em seguida tentaram ir para a Bitínia, mas novamente foram impedidos. Essa sequência poderia parecer confusa para quem olha com olhos naturais, mas naquele momento Deus estava protegendo o propósito maior, porque logo depois Paulo recebe a famosa visão do homem da Macedônia, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. 29. E é a partir dessa visão, dada em plena obediência e sensibilidade, que o Evangelho entra pela primeira vez na Europa. Perceba, o Espírito não apenas diz onde ir, ele diz onde não ir, e o segredo está em ouvir. Paulo não insistia em seus planos, ele se movia por direção, e não por conveniência. Essa flexibilidade espiritual permitia que o Espírito o conduzisse a lugares onde corações estavam preparados, onde havia terreno fértil, onde o poder de Deus se manifestaria com liberdade. Em outra ocasião, Atos 27 registra o naufrágio do navio em que Paulo estava. Mesmo em meio ao caos, Paulo recebe uma palavra específica do Espírito e transmite com convicção. Mas agora, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Atos 27, 22, 24. Veja a profundidade dessa estratégia. Em plena tempestade, quando todos perderam o controle, o Espírito revelou o que aconteceria e o que deveria ser feito. Paulo não era o capitão do navio, mas era o homem que ouvia Deus, e por isso, mesmo como prisioneiro, se tornou o líder em meio ao naufrágio. Porque quem carrega o Espírito, carrega também direção em tempos de confusão. Esse tipo de clareza não vem da razão, vem da presença. Vem de quem cultiva a intimidade, vem de quem aprendeu a reconhecer a voz de Deus em cada estação. Paulo não apenas reagia às situações, ele recebia revelações antecipadas. Era como se o Espírito lhe entregasse mapas invisíveis, estratégias que nenhum manual ensinaria. 1 Coríntios 2, 10, 12. Nos revela o fundamento dessa dinâmica espiritual. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito revelava coisas que estavam ocultas, dava instruções que não se aprendem com experiência humana. Direcionava decisões complexas, mostrava com quem andar, quando recuar, quando avançar. Ele abria portas sobrenaturais no tempo exato. Em Atos 13, 2, por exemplo, enquanto os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam jejuando e adorando, o Espírito Santo falou: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja que não foi um chamado qualquer. Foi uma convocação pública, estratégica, dentro de um ambiente espiritual. E Paulo foi separado não por escolha humana, mas por ordem do Espírito. Isso nos ensina que quando andamos debaixo da direção do Espírito, não perdemos tempo tentando forçar portas. O céu mesmo se encarrega de abrir o que é necessário. Ele fecha o que não serve. Ele mostra o que ninguém mais vê. E ele faz isso com aqueles que decidiram confiar nele mais do que em si mesmos. Talvez você esteja tentando decidir caminhos baseando-se em lógica, em oportunidades, em números, em influência. Mas o Espírito Santo quer te ensinar a viver por direção, não por tendência. Ele quer te mostrar que, quando você se submete à vontade dele, até os desvios se tornam atalhos, até os obstáculos se tornam pontes, até os ventos contrários se tornam motores para levar você mais longe. Paulo não era gênio, era submisso, e por isso, o Espírito confiava a ele revelações que ninguém mais recebia, e o mesmo Espírito
quer te ensinar a andar com essa sensibilidade, com essa confiança, com essa escuta ativa. Porque o tempo do improviso acabou. O tempo agora é de andar por direção, estratégia, revelação. E quem ouve o Espírito nunca anda em confusão. Paulo era usado pelo Espírito porque vivia em total dependência da graça. O segredo da unção de Paulo não estava apenas em seu conhecimento ou nas experiências sobrenaturais que viveu. Estava em algo mais profundo. Ele reconhecia que sem a graça de Deus, nada nele tinha valor. Toda a autoridade espiritual, todos os milagres, toda a sabedoria, toda a coragem que ele manifestava nas cartas e nas missões que enfrentava nas cidades, nascem da sua total dependência da graça. Não apenas como favor imerecido, mas como força real que o sustentava diariamente. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo declara com uma consciência que poucos têm: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo sabia que tudo que ele era, tudo que fazia e tudo que manifestava era consequência de um relacionamento íntimo com a graça que descia do céu. Ele não confiava em si mesmo. Confiava na suficiência da graça. Essa percepção moldava tudo. Moldava o tom com que ele pregava, o modo como confrontava, o modo como perdoava, como suportava sofrimentos, como enfrentava prisões e traições. Ele não se achava forte, se reconhecia fraco, e exatamente por isso, o Espírito se manifestava com ainda mais poder em sua vida. Em 2 Coríntios 12:7-10, Paulo relata que recebeu um espinho na carne, algo que o mantinha em humilhação e dependência. Ele orou 3 vezes para que fosse retirado, mas o Espírito respondeu com uma palavra que define a base da verdadeira autoridade espiritual. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde com uma rendição absoluta. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É isso que muitos ainda não entenderam. O Espírito Santo não unge os autossuficientes. Ele unge os que se quebram, os que reconhecem que nada têm para oferecer além da própria rendição, os que confessam com sinceridade: Senhor, sem tua graça, eu não sou nada. Essa dependência gerava em Paulo não apenas unção, mas profundidade. Ele não andava motivado por autopromoção. Ele andava movido por gratidão. Ele não servia para ganhar visibilidade. Servia porque sabia o quanto havia sido alcançado por misericórdia. E quando alguém anda nesse lugar, o Espírito Santo se manifesta com liberdade, porque sabe que ali ele será glorificado e não o homem. Romanos 12:3 confirma essa consciência. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Paulo não falava da graça apenas como doutrina. Ele falava como alguém que bebia dela todos os dias e que sabia que seu ministério não existiria sem ela. Por isso, suportava a rejeição, as pedras, as calúnias, os naufrágios, os espinhos, e ainda assim dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não como frase de efeito, mas como verdade existencial. A graça para ele não era escape, era combustível. Era a presença do Espírito lhe sustentando onde a força humana falha. Era o renovo diário que vinha da parte de Deus e o mantinha de pé. Era a certeza de que sua fraqueza era a oportunidade perfeita para o Espírito manifestar glória. Você quer ser usado por Deus com poder e unção? Então entenda, o ponto de partida não é se tornar forte, mas se reconhecer fraco diante dele. O Espírito Santo age com mais liberdade naqueles que já não confiam em si mesmos. A graça não é uma muleta para os fracos, é a plataforma dos vasos cheios do Espírito. Paulo era gigante na fé porque era pequeno em si mesmo. E é exatamente esse o padrão que o Espírito quer repetir hoje. Em mim, em você, em todos que tiverem coragem de depender completamente da graça, sem buscar glória própria,
sem precisar provar nada para os homens, sem tentar impressionar, apenas viver para que Cristo seja tudo em todos, porque a unção verdadeira só permanece onde a graça é valorizada, e o Espírito só opera com poder onde o homem já saiu de cena. O Espírito Santo transformava prisões em plataformas de impacto. Para a maioria das pessoas, a prisão representa o fim, um ponto final, um lugar de vergonha, de esquecimento e de silêncio. Mas para Paulo, as prisões se tornaram o palco onde o Espírito Santo manifestava uma glória que nem mesmo os púlpitos mais iluminados podiam conter. O que para o mundo era fracasso, para o céu era estratégia. O que parecia um obstáculo, o Espírito transformava em oportunidade. Em Atos 16, 25, 26, vemos uma das cenas mais impactantes da vida de Paulo. Preso em Filipos, acorrentado injustamente por anunciar o Evangelho, em vez de se desesperar ou reclamar, ele e Silas decidem orar e cantar louvores. E é nesse momento que o Espírito de Deus se move de forma sobrenatural. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 16, 25, 26. Veja a profundidade desse cenário. A prisão não foi o fim do culto, foi o começo. O Espírito Santo transformou aquele lugar escuro em um santuário, e as correntes que prendiam os corpos não foram capazes de prender a adoração. Deus não apenas libertou Paulo, ele libertou todos que estavam ao redor, incluindo o carcereiro e sua família, que foram salvos naquela noite. Paulo entendeu que a presença do Espírito não depende de circunstâncias favoráveis. Ele habita onde há rendição, fé e louvor mesmo quando tudo parece contrário. Foi por isso que, mesmo preso, ele escrevia cartas que atravessaram séculos, cartas que hoje chamamos de Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, cartas que não nasceram em púlpitos, mas em celas frias debaixo de oração e revelação. Em Filipenses 1, 12 e 14, Paulo escreve: "Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E graças às minhas algemas, a maioria dos irmãos no Senhor foi encorajada a anunciar a palavra de Deus com mais coragem e destemor." Olhe isso. Paulo está dizendo que suas algemas serviram para encorajar outros. Que prisão é essa que desperta fé nos outros ao invés de causar desânimo? Que cativeiro é esse que se transforma em plataforma de esperança? Isso só é possível quando o Espírito Santo é o verdadeiro autor da história. Você pode estar passando por algo que parece injusto, doloroso, inesperado. Pode se sentir preso em situações que não entende, calado por diagnósticos, acorrentado por rejeições, limitado por pressões. Mas o mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em você. E ele tem poder para transformar tua cela em altar, tua dor em ministério, tua lágrima em testemunho. O Espírito não depende da liberdade exterior. Ele age na liberdade interior. Ele não espera que tudo melhore para agir. Ele começa a agir no meio da luta, no centro da tempestade, no fundo do poço. Foi assim com Paulo. E é assim hoje com todos que decidem adorar no meio da prisão, porque sabem que a última palavra não vem dos homens, vem do céu. Paulo jamais teria alcançado certas pessoas se não estivesse preso. O carcereiro, os soldados da guarda pretoriana, as famílias que ouviram o Evangelho através das cartas. Tudo isso aconteceu porque o Espírito usou a dor como ferramenta de expansão. Ele usou o limite como instrumento de multiplicação. Não despreze o lugar em que você está. Não amaldiçoe a prisão. Pode ser que o Espírito tenha colocado você exatamente aí, não para te punir, mas para te usar. Não para te silenciar, mas para fazer com que a tua voz ecoe ainda mais longe. Quando Deus permite uma prisão, é porque há uma plataforma escondida esperando para ser revelada. Hoje o Espírito Santo quer renovar sua visão,
quer que você pare de olhar para as correntes e comece a ver o propósito. Que você pare de perguntar por quê e comece a declarar para quê. E quando isso acontecer, o que hoje parece injustiça se tornará um testemunho poderoso. O que hoje parece o fim será o início de uma história que marcará outras vidas. Você consegue sentir isso? Se sim, escreva Amém nos comentários, declare sua fé e compartilhe esta mensagem com quem está preso emocional, espiritual ou fisicamente. O mesmo Espírito que libertou Paulo quer libertar você e usar sua história para libertar outros. O Espírito Santo inspirava Paulo a escrever verdades eternas. Enquanto muitos buscavam sabedoria nas escolas filosóficas de sua época, Paulo recebia revelações diretamente do Espírito Santo que ultrapassariam séculos, continentes e idiomas. A unção que repousava sobre ele não apenas o capacitava a pregar com poder, mas também o conduzia a escrever palavras tão carregadas de autoridade divina que hoje fazem parte das Escrituras Sagradas. Cartas que começaram como conselhos a igrejas se tornaram fundamentos eternos da fé cristã. Paulo não escrevia como um teólogo acadêmico tentando argumentar ideias. Ele escrevia como alguém que ouvia diretamente do Espírito. Cada palavra era fruto de comunhão, oração, lágrimas, discernimento e, muitas vezes, sofrimento. O Espírito Santo usava sua mente, mas também seu coração e sua história. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma algo que ele mesmo vivia ao escrever. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ele entendia que aquilo que vinha do Espírito não era apenas conhecimento, era vida. Transformava, moldava, libertava, edificava. Essa inspiração se tornava ainda mais poderosa porque Paulo escrevia com profundidade emocional e teológica, sempre enraizado na cruz de Cristo. Ele não escrevia para agradar homens, mas para agradar a Deus. Suas cartas não eram neutras ou diplomáticas, eram vivas, cortantes como espada, cheias de confronto, mas também de graça, exortação, amor e esperança. Romanos, por exemplo, revela o plano eterno da salvação. Efésios fala da identidade espiritual e da armadura de Deus. Filipenses revela a alegria em meio ao sofrimento. 1 e 2. Coríntios tratam dos dons, da santidade e do arrependimento. Gálatas confronta o legalismo com a liberdade no Espírito. Tudo isso veio de alguém que decidiu ouvir e obedecer ao Espírito, mesmo quando isso significava escrever do cárcere, com feridas abertas, com fome ou frio. Em 1 Coríntios 2,13, Paulo revela a origem de sua sabedoria. Disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ele sabia que as cartas não vinham de uma fonte humana. Elas vinham do Espírito de Deus. Eram sementes de eternidade escritas com tinta e lágrimas. Quando Paulo escrevia, ele não pensava em fama, viralização, views ou curtidas. Ele escrevia porque sabia que vidas seriam alcançadas, igrejas seriam despertadas e o reino das trevas seria confrontado. E o Espírito Santo guiava cada linha, cada parágrafo, cada correção que ele enviava às igrejas. Era como se o céu ditasse enquanto ele obedecia. E o mais impactante, essa mesma inspiração está disponível hoje. O mesmo Espírito que usava Paulo quer usar você, não necessariamente para escrever novas escrituras, mas para escrever cartas vivas, como diz 2 Coríntios 3,3. Vocês são a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Você pode ser essa carta viva, uma mensagem visível ao mundo. Uma testemunha escrita pelo próprio Espírito, que comunica paz onde há guerra, verdade onde há confusão, consolo onde há dor. Se o Espírito Santo usou Paulo para escrever palavras eternas, ele também pode usar sua vida para deixar marcas eternas nas pessoas ao seu redor. O que você fala, o que você compartilha, o que você vive,
Tudo pode carregar a unção da inspiração divina. Basta se render, ouvir e obedecer. Hoje, o mesmo Espírito que ditava as palavras para Paulo ainda fala. Ele ainda inspira, ele ainda unge. E ele está procurando corações dispostos, ouvidos atentos e mãos abertas. Você está disponível? Se estiver, escreva nos comentários. Fala, Espírito Santo, escreve tua vontade em minha vida. O Espírito Santo conduzia Paulo à ousadia diante dos perigos. Quando falamos sobre a ousadia de Paulo, não estamos tratando de uma coragem humana, fruto de uma personalidade forte ou de um treinamento mental. Estamos falando de uma ousadia sobrenatural, alimentada diretamente pelo Espírito Santo. Uma força que vinha de dentro, mesmo quando o mundo à sua volta desabava. Uma convicção inabalável de que a verdade de Cristo valia mais do que a própria vida. Atos 20, 22, 24 revela o espírito destemido de Paulo diante do perigo. E agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sei apenas que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Perceba a profundidade desta declaração. O Espírito o compelia a seguir, mesmo sabendo que o caminho estava marcado por prisões e sofrimento. E ele obedecia. Por quê? Porque o Espírito Santo dava a Paulo mais do que direção. Dava coragem. Uma coragem que o fazia enfrentar multidões furiosas, religiosos enfurecidos, naufrágios, serpentes venenosas, julgamentos diante de reis e imperadores, e mesmo assim, não recuar. Essa ousadia não era apenas para grandes momentos de palco, mas também para as conversas mais simples, nos encontros com estranhos, nos confrontos com irmãos que erravam. Era uma ousadia cheia de amor, mas firme como rocha. Era o Espírito Santo transformando um perseguidor da fé em um dos maiores proclamadores da verdade que o mundo já conheceu. Paulo, que antes respirava ameaças contra os cristãos, Atos 9:1, se tornou alguém que dizia em Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não havia mais medo, não havia mais reservas. O Espírito havia tomado conta de sua mente, de sua alma, de sua voz. Mesmo quando todos diziam para não ir, o Espírito dizia vá. Mesmo quando as portas pareciam fechadas, ele mostrava que a missão era maior do que a segurança pessoal. O Espírito de Deus não o poupava da luta, mas o fortalecia dentro dela. Essa ousadia não vinha da ausência de medo, mas da presença abundante do Espírito. Paulo era humano, sentia dor, cansaço, angústia. Em 2 Coríntios 7:5, ele confessa: por fora, conflitos, por dentro, temores. Mas ele não parava, porque o Espírito que o impulsionava era mais forte do que o medo que tentava pará-lo. E essa mesma ousadia está disponível hoje. Vivemos tempos em que muitos recuam diante de críticas, rejeição, zombarias ou da simples possibilidade de serem mal compreendidos. Mas o Espírito Santo ainda unge homens e mulheres para não se calarem diante das trevas, para proclamarem com fé, mesmo quando o mundo grita o contrário, para permanecerem firmes, mesmo quando tudo parece balançar. Você foi chamado para essa ousadia. Não uma ousadia agressiva, mas uma ousadia santa. Uma firmeza que vem da certeza de que Deus está com você, que o Espírito habita em você e que o Evangelho que você carrega é mais poderoso do que qualquer sistema do mundo. Escreva isso nos comentários com fé. Espírito Santo, enche-me de ousadia. Declare isso com sua voz, com sua vida, com sua postura diante das lutas. Porque assim como Paulo, você foi escolhido para não recuar, mas para avançar. O Espírito Santo moldava o caráter de Paulo para refletir Cristo. Não foi apenas com poder, milagres ou ousadia que o Espírito Santo usava Paulo. O maior sinal da ação do Espírito em sua vida estava em algo mais profundo,
mais silencioso e mais transformador: o caráter. Porque não há unção verdadeira sem transformação interior. E quanto mais o Espírito agia em Paulo, mais o apóstolo deixava de ser apenas um homem de Deus para se tornar alguém que exalava o próprio caráter de Cristo. Antes de ser moldado, Paulo era alguém impaciente, severo, dominado por zelo sem compaixão. Mas quanto mais ele caminhava com o Espírito, mais ele amava, mais ele chorava, mais ele perdoava, mais ele suportava. A presença do Espírito não o tornava inatingível, mas sim mais humano, mais quebrantado, mais parecido com Jesus. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo revela o que o Espírito produzia em seu interior. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esses frutos não eram apenas um ensinamento que ele pregava, eram evidências que brotavam de sua vida e não surgiram da noite para o dia. Foram forjados no fogo da prisão, no silêncio das noites frias, na rejeição das pessoas que ele ajudou, nas lágrimas diante do altar. Quando ele escreve aos filipenses de dentro da prisão, ele não murmura, ele encoraja. Diz em Filipenses 4, 11, 13: Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu, foi moldado. O Espírito Santo o ensinou a viver no muito e no pouco, no frio e no calor, no elogio e na traição. Cada estação esculpia nele o rosto de Cristo. Essa transformação não o tornou menos firme. Pelo contrário, fez dele um guerreiro com o coração de servo, um apóstolo com alma de pastor, um líder que corrigia com amor e chorava pelos que se desviavam. E quando lemos suas cartas, sentimos essa ternura moldada pelo Espírito, como em 2 Coríntios 2:4. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem o imenso amor que tenho por vocês. Esse é o maior milagre que o Espírito Santo pode realizar em alguém, transformar a alma para que o mundo veja Cristo sem precisar de palavras. Paulo dizia: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. E isso só era possível porque ele não resistia ao trabalhar do Espírito, mesmo quando isso exigia renúncia, perdão, humilhação, silêncio ou espera. O Espírito Santo não usa apenas dons, ele usa corações rendidos. E é através da santificação constante que ele transforma instrumentos em mensagens vivas. Você deseja ser usado por Deus como Paulo foi? Então, permita que o Espírito Santo trate primeiro o seu interior. Não corra atrás de visibilidade, corra para o altar. Não busque aplausos, busque quebrantamento. Porque quanto mais o Espírito molda seu caráter, mais ele pode confiar grandes coisas em suas mãos. Hoje, declare com fé nos comentários: Espírito Santo, molda o meu caráter como moldaste o de Paulo. E que esta oração seja mais do que palavras, que ela seja o início de uma jornada, onde o seu interior será o maior campo de atuação do Espírito de Deus. O Espírito Santo ainda quer usar você com poder e unção divina. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas uma história sobre Paulo. É uma convocação espiritual, um chamado urgente para que você entenda de uma vez por todas: o mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em você. E ele ainda deseja usar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Ele ainda unge, ele ainda envia, ele ainda fala, ele ainda molda, capacita, sustenta e transforma. Mas há uma condição que não pode ser ignorada: é preciso render-se por completo. A geração de hoje não precisa apenas de palavras bonitas, precisa de vidas cheias do Espírito. Pessoas que não apenas conheçam a Bíblia, mas que vivam a Bíblia. Que não apenas repitam frases de efeito, mas que carreguem dentro de si o perfume de Cristo. O mundo está em trevas. E como Paulo disse em Filipenses 2:15, fomos chamados a resplandecer como astros no mundo. Você não foi escolhido para sobreviver. Você foi chamado para impactar. Não aceite viver uma fé apagada, sem frutos, sem direção, sem unção. Deus está buscando vozes como a de Paulo,
corações como o dele. Almas dispostas a dizer: Senhor, aqui estou. Fala, envia, usa, transforma, guia-me como guiavas Paulo. Mas atenção, não basta assistir esse vídeo e se emocionar. É preciso tomar uma decisão, porque o Espírito Santo não se manifesta onde há indiferença. Ele se move onde há sede, onde há entrega, onde há fome, onde há clamor. Se durante essa mensagem algo queimou no seu espírito, se algo despertou dentro de você, então agora é o momento de agir. Feche os olhos onde você estiver e diga com sinceridade: Espírito Santo, eu quero ser usado como Paulo. Guia-me, transforma-me, unge-me. E se essa oração ecoa dentro de você, escreva aqui nos comentários com fé: Amém. Espírito Santo, usa minha vida com poder e unção. Declare isso publicamente. Você não tem ideia de quantas pessoas serão tocadas apenas ao ler esse seu amém. Você pode inspirar outros a se levantarem. Você pode ser o próximo Paulo dessa geração. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ser despertado. Clique em curtir para que o YouTube entregue esse conteúdo a mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo mensagens que edificam, libertam e direcionam. Aqui, você não está sozinho. Já aqui é o lugar onde o Espírito Santo fala, cura, guia e levanta novos vasos para o reino. Este é o seu tempo. Esta é a sua chamada. Esta é a sua resposta. Agora comente: Amém, eu recebo essa unção. E que o Espírito Santo te envolva com o mesmo fogo que envolveu Paulo, porque o céu ainda está chamando os dispostos.